Vamos ler esta porção, 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler? Versículo 1, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Oremos. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela tua igreja, o teu povo. Pedimos que o Senhor venha falar conosco. Fala o Senhor mesmo e te ouviremos. Ó Deus, que não fale o homem, mas que o Espírito do Senhor venha falar-nos. Fala-nos profundamente para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. No nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus amados e queridos irmãos. Meus irmãos, conforme os irmãos já sabem, nós estamos estudando, fazendo um estudo específico, irmã Josefa, na carta que Paulo escreve aos Coríntios. No primeiro capítulo, nós estudamos, irmã Valentina, no primeiro capítulo, o primeiro capítulo ele se distribui em duas partes. A primeira parte é um relacionamento de Deus com o homem. Nós chamamos de relacionamento vertical. Se você pegar com a sua Bíblia aberta, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, você vai notar que é o relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. Aí fala, Paulo, apóstolo de Jesus. Então, mostra aqui que Paulo estava a serviço de Cristo. Aí, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, quer dizer, Deus intervindo na igreja, Deus a sua igreja. Versículo 3, graças da parte de Deus. Olha, Deus emanando graça para o homem conseguir. Depois, versículo 4, sempre dou graças a Deus. Aqui está falando de oração. Então, o homem se relacionando com Deus. Versículo 5, porque em tudo foste enriquecido nele. Quer dizer, recebemos uma riqueza da parte de Deus. Obrigado, querido. Então, Deus e o homem. Versículo 6, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Quer dizer, Deus entre o povo, confirmando o testemunho dele, de maneira que nenhum dom vos falta. Dom espiritual, Deus dando dons aos homens. Então, e assim até o versículo 9, nós vemos o relacionamento de Deus com o homem e o homem com Deus. Chegamos no versículo 10, irmão Márcio. No versículo 10 do capítulo 1 ainda fala assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais a mesma coisa. Quer dizer, digais entre vocês a mesma coisa. Depois no versículo 11 fala, me comunicado pelos da família de Cloe, que entre vocês. Então aqui vai falando parte a parte. Agora já não é um relacionamento do homem com Deus, mas é um relacionamento, irmão Jean, irmã Sabrina, entre nós os irmãos. Então no capítulo 1, versículo 10 até o versículo 31, vai falar do relacionamento entre os irmãos. Agora chegamos então no capítulo de número 2. O capítulo 2, esse capítulo é um capítulo muito interessante e tem por título, vamos assim dizer, deixa eu ver se isso está aqui passando. Pronto, passou. O obreiro e os seus propósitos é o tema desse capítulo, o capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele está aqui ensinando a igreja. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja. Então no capítulo 1 nós vimos que ele começou em primeiro lugar falando da importância do relacionamento de Deus com o homem, irmã Mara. Então nós vimos aqui no capítulo 1 que a igreja ela é de Deus, que o homem não pode, a minha igreja estabelecer normas do coração dele, da vontade dele, do jeito dele. Não,
é a igreja do Senhor, então só Ele pode estabelecer normas para ela. Nós vimos também que o nosso relacionamento entre nós precisa ser melhor, só que agora Paulo aqui vai falar com o obreiro, e os propósitos no capítulo 2, que um obreiro de Cristo deve ter. Quando falo o obreiro, irmão, são todas as pessoas que fazem alguma coisa na igreja. Quer uma pessoa que fica na porta, a dirigindo o círculo de oração, a mocidade, então quem toca, são essas pessoas. E aí o tema aqui é: quais são os propósitos? Qual é a finalidade? O que está por detrás do meu trabalho? O que está por detrás da minha intenção quando venho servir o Senhor na casa do Senhor? Ok? Então, Paulo, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Paulo, ele estava preocupado. Paulo tinha uma preocupação com o evangelho puro. Paulo não queria que o evangelho se misturasse. Sabe, irmãos, hoje o que tem de gente misturando aí o evangelho? Olha, pessoas que ungem cachorro deve ser tratado com carinho, o gato com amor, tudo bem, mas a unção bíblica não é para animais. A unção é para a pessoa, o servo do Senhor. Na época do Antigo Testamento, só eram ungidos os reis, sacerdotes e o profeta. Hoje a pessoa já sai ungindo porta, ungindo mesa, ungindo isso, ungindo aquilo. Estão misturando o evangelho, mistificando o evangelho. Paulo tinha essa preocupação. Tendo essa preocupação, você está com a sua Bíblia aberta? No capítulo 2, versículo 1. Do versículo 1 até o versículo 5, amados, vai falar sobre o propósito pessoal de Paulo. Paulo. Então, como é que nós sabemos disso? Vem aí no versículo 1. Versículo 1 está assim: e eu, irmãos, viu aí essa palavra? E eu, irmãos, não é assim que o versículo começa? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Paulo assume essa responsabilidade, Paulo assume esse compromisso. Eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, essa era a minha missão. Quantas pessoas que não assumem responsabilidade? Quantas pessoas querem se dar a voltinha quando se faz certo ou se faz errado? Paulo não. Paulo tinha convicção. Quando eu fui ter convosco, sim, eu mesmo. Ele assume esse compromisso. Depois ele fala: eu, irmãos. Irmãos, Paulo se identificava com aquela família. Paulo se identificava com aqueles irmãos. Amados, nós estamos vivendo num mundo pós-moderno. No mundo pós-moderno, cada um olha para o seu umbigo, cada um olha para o seu nariz. Não nos preocupamos uns com os outros. Mas Paulo não. Paulo: quando eu fui ter convosco, irmãos. Já que nós falamos irmãos, nós precisamos entender que nós somos uma família, a família de Deus. Amém, irmãos? Precisamos ajudar uns aos outros, preocupar uns com os outros, como diz a Bíblia: chorar com os que choram. Não é assim? Sorrir com os que sorriam. Então, Paulo, ele identifica isso, falando: eu, irmãos, quando eu fui ter convosco. Uma outra coisa que nós vemos ainda, versículo 1 ainda, ele fala: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de quem? De Deus. Amados, Paulo era testemunha do Senhor. A palavra grega aqui, testemunha, ela vem da raiz martirel, de onde se origina a palavra mártires. O testemunho, lembra quando Jesus falou bem assim: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, Judeia e até os confins da terra? É o mesmo verbo, irmão Valdo. É o mesmo verbo. Vocês serão minhas testemunhas. O que isso significa? É a pessoa que assume, está do lado de Jesus, e se for preciso, morre por amor a esta causa. Se for preciso, se torna mártir pelo amor deste evangelho. Quando eu fui ter convosco, dando testemunho de Deus, falando de Deus com risco da própria vida, se for necessário. E Paulo realmente
deu a vida pelo testemunho de Deus. Quando ele fala esse testemunho de Deus aqui, implica em tudo que Jesus pregou. O testemunho de Deus aqui é tudo que Jesus ensinou, e tudo que ele fez na cruz, e o significado da cruz de Jesus e a sua ressurreição. Jesus morreu na cruz para quê? Para nos comprar. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para quê? Para garantir a nossa salvação, sendo Ele o único caminho, a única verdade. Só Ele é a porta, não tem outro caminho, não tem outro evangelho, a não ser o evangelho da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, Paulo, quando fala, quando eu fui ter com vocês, eu cheguei aí com vocês para dar testemunho. Por que Paulo era testemunho de Jesus? Por quê? Porque Paulo teve um encontro, paz, queridão. Paulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Vocês sabiam que há muitas pessoas que estão na igreja e até quer anunciar alguma coisa, mas não tem um testemunho autêntico para poder falar. Essa pessoa não é uma testemunha de Jesus. Escuta, se te der a oportunidade para você falar, o que você vai falar de Jesus? Você é uma testemunha do Senhor? Quando você for falar, como será a tua fala? Paulo falou, quando eu fui ter convosco, ele disse assim, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. O que Jesus fez na vida dele, transformou, salvou, e não para aí. Esse testemunho implica na missão que o Senhor tinha entregado a Paulo para fazer. Quando Jesus salva alguém, Ele agora também capacita a pessoa para ser uma testemunha do Senhor, por onde quer que você ande. Aleluia, glória a Deus, amém? Então, é isso que ele estava dizendo. Indo agora aqui para o versículo 2, versículo 2 e 3 também. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo, quando chegou lá, irmão, Paulo não chegou pregando carro novo. Paulo não chegou pregando prosperidade. Paulo chegou pregando quem? Jesus. A mensagem que Paulo pregava era uma mensagem cristocêntrica. Sabe o que é uma mensagem cristocêntrica? É Cristo no centro, é Cristo no meio, é Ele, tudo é para Ele, para a glória de Deus. Olha, eu quando eu fui falar com vocês, não falei de outra coisa, a não ser, não é nem de coisa, né? Não falei de outra pessoa, a não ser a Jesus. Falei de Jesus. Vocês já viram pessoas batendo de porta em porta aí, falando que é testemunho não sei das quantas, mas elas não falam que são testemunhas de Jesus. Falam? Não. Em Atos 1, versículo 8 diz, sereis minhas testemunhas, Jesus falando. Paulo falando, foi anunciando o conselho de Deus, anunciando, sendo testemunha de Deus. Ele fala, e eu não anunciei outra pessoa, não anunciei, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que Paulo fala Jesus crucificado? Porque ele está dizendo, eu não anunciei apenas mais um profeta, porque profetas surgiu muitos naquela época, mas não estou falando alguém que apenas um profeta, alguém que andou fazendo milagres, não, mas alguém que morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e eu estou aqui para falar dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É isso que Paulo está falando, e a este crucificado. Versículo 3, e eu estive convosco em fraqueza. Aqui Paulo vai usar 3 palavras interessantes. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Amados, isso nos ensina que nós, obreiros, pregadores, pastores, professores da escola dominical, todos os crentes, nós não somos super crentes.
nós não somos super pastores. Quando estamos trabalhando para Deus, quando estamos cantando, tocando, fazendo o que for, nós precisamos sentir a nossa fraqueza. Nós precisamos sentir o temor. Eu só consigo pregar se a unção de Deus estiver sobre mim. O dia que Deus tirar a unção de mim, vai ser como palha seca. Quem canta, tem que cantar na dependência do Espírito de Deus. Quem me ensina, tem que ensinar na dependência do Espírito de Deus. Quando alguém elogiar, fala assim: não sou eu não, é Ele, aleluia. E Paulo fala: quando eu fui ter convosco, foi em temor, tremor, ele fala tremor, grande tremor e fraqueza. Paulo reconhecia que nele não havia bem algum, sabedoria nenhuma, capacidade nenhuma. Irmãos, como isso faz falta a pessoas. Agora estamos vivendo uma época, até no meio evangélico, tem o chamado fã-clube. Fã-clube. Tem agora as pessoas, tarde de autógrafo. Agora quando tem aí, em livrarias evangélicas, tem lá, tarde de autógrafos. Pessoas que não estão tendo o mesmo sentimento que a palavra de Deus ensina, não. Estão achando que é o bambambam. Estão achando que é o rei da cocada preta. Está achando que é agora o artistazinho na obra do Senhor. O João Batista foi muito feliz quando ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Paulo fala: quando eu fui ter convosco, foi em fraqueza. E outra coisa, em temor e em tremor. Se isso não ensinar para nós alguma coisa, irmão, nós estamos perdendo tempo. Na obra de Deus não tem profissionalismo. Na obra de Deus tem a dependência, tem o temor, tem o tremor, tem a fraqueza. O dia que você reconhecer que você é fraco, Deus está na sua vida, Deus está te usando. O dia que você reconhecer que você está tremendo na presença, você sobe aqui tremendo, Deus está contigo. Quando você sobe aqui na dependência, Deus te usa. Agora o dia que você achar que é o bambambam, mas o evangelho do Senhor nos ensina: quando eu fui ter com vocês, é em temor e tremor. Aleluia. Hoje à tarde, quando eu estudava essa palavra, o meu coração tremia, porque, irmãos, nada posso fazer se o Senhor não me ajudar. É Ele que dá o dom. Mas tem uma coisa, um dia, final do ano passado, agora no início desse ano, não sei, ministrando o irmão Neemias lá, na reunião dos obreiros, eu disse, nós estávamos pregando sobre o perfil do obreiro, e estava falando que Deus dá o dom, mas Ele também tira. Deus dá o dom, mas Ele também tira. Tem muita gente que está só com o cabo do machado na mão, já perdeu o dom, já está só com o cabo, não tem mais a ferramenta que corta. Está entendendo? Às vezes é até pastor, é presbítero, é diácono, é não sei quem, até canta, até toca, até prega, até isso e aquilo, mas já não tem mais a ferramenta que Deus deu, está só com o cabo. E quando bate com o cabo, irmão, dói, fere, desanima, não tem fruto para frente, porque cabo não corta, que corta é ferramenta e tem que ser afiada. Deus dá o dom, mas Deus tira. Deus tira. E tem gente que já perdeu o dom há muito tempo, e aí está por aí ainda. Mas enquanto nós estivermos olhando para nós e reconhecendo a nossa fraqueza, o nosso tremor, e com temor na presença de Deus, porque quem tem temor, irmão, quem tem temor não dá um passo se não for na direção de Deus. Ele prefere ouvir do que falar, aleluia. Ele prefere sentar, ele prefere estar calado, aleluia. Por quê? Está no temor de Deus, no temor. Mas quem não teme, não respeita. Quem não teme, irmão, quem não teme a Deus, a coisa é difícil, mas Paulo nos ensina a temer o Senhor. Amém? Versículo 4. A minha palavra, a minha pregação, note essa palavra, minha palavra, minha pregação. O obreiro, note que
Paulo só fala minha palavra, Paulo só fala minha pregação no versículo seguinte, porque antes ele já demonstrou que quando ele fala minha, ele não está se exibindo, entende? Porque ele já falou, quando eu fui com vocês, foi temor, tremor e fraqueza. Então, como é que um fraco vai se exibir? Como é que alguém que está tremendo vai falar que está confiando nele? Não faz sentido. Então quando ele fala a minha pregação, sabe o que ele está falando? Eu tenho convicção, embora eu esteja na dependência de Deus, mas tem uma coisa, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma missão, Deus me deu um ministério. Olha, eu tenho uma palavra da parte de Deus para vocês. É isso que Paulo está falando. Ele tinha convicção, eu tenho uma mensagem, eu tenho um ministério da parte de Deus. Quantas pessoas que são levantadas pelos homens pensam que igreja é porta de boteco, que qualquer pessoa pode ter como se fosse um comércio, como se fosse um negócio. Igreja não é negócio, igreja é para quem é chamado por Deus para executar a tarefa. Aleluia. E Paulo fala, a minha palavra, a minha pregação, ele está falando, eu recebi da parte de Deus. Aleluia. É muito importante quando o obreiro tem convicção. Quando eu falo obreiro, a obreira, a serva do Senhor, que o Senhor lhe entregou aquela tarefa. Nós oramos ao Senhor e estamos gratos pelas irmãs que estão preparando a mesa aqui da ceia do Senhor. Nós temos convicção, o Senhor colocou isso na sua mão para fazer. Outras pessoas estão regendo os conjuntos da mocidade, das irmãs. Alguém está ali na mesa de som. Temos convicção, o Senhor Deus colocou você aí. Aí você fala, o trabalho que Deus me deu para fazer, o meu trabalho, porque não é com arrogância, mas é com humildade, sabendo, eu faço para Deus, eu faço para Deus. Aleluia, glória a Deus, eu faço para Deus, né? Recebeu algo de Jesus. Tem gente que não sabe se recebeu do Senhor, está em dúvida, né? Em versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Versículo 4 revela dois tipos de sabedoria. A palavra sabedoria, né, é a mesma palavra que dá origem à palavra filosofia, sofia. Sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria humana, ela é temporária, ela é passageira. Aí Paulo tinha em mente aqui alguns filósofos da época que confiavam nas descobertas, no vernáculo, na forma erudita de se pronunciar, e as pessoas ficavam olhando, aquilo não passava dos ouvidos, palavras bonitas, doces aos ouvidos, mas não descia ao coração, não alimentava a alma, não trazia esperança de vida eterna. Eram palavras que, após o término do discurso, a mensagem terminava ali mesmo. Mas Paulo falou, olha, quando eu fui ter com vocês, não foi nessa sabedoria aí dos homens, não foi na letra dos homens, mas quando eu fui ter com vocês, eu fui em versículo 4, a parte B, fala assim, mas em demonstração do Espírito e de poder. A sabedoria divina, ela ultrapassa a questão da intelectualidade. Ela vai para a prática. Ela é demonstrada. Ela é vivenciada. A pessoa chega desesperada e está ouvindo a mensagem da cruz. A pessoa chega pensando em dar cabo da sua vida, está ouvindo a mensagem. E agora, enquanto essa palavra está sendo falada, ela chega no ouvido, atinge o coração, atinge a alma. Essa palavra cria um rebuliço lá dentro. E isso é tão sério que muitas vezes, quando estamos ministrando essa palavra, acontece de no meio do templo pessoas caírem endemoniadas. É comum, enquanto estamos pregando, pessoas começarem a sentir dores na mesma enquanto estamos. Sabe por quê? A palavra está sendo demonstrada em poder. E acontece que enquanto ministramos, pessoas são quebrantadas,
pessoas resolvem abandonar o vício, pessoas resolvem então aceitar Jesus como Salvador. A pessoa até então nunca percebeu que estava na sarjeta, nunca percebeu que está na lama, nunca percebeu a sua vida imoral, nunca percebeu sua vida torta, mas enquanto essa palavra está sendo ministrada, um poder vindo do Espírito Santo vai como um vento que sopra e atinge o coração, e atinge a alma, e atinge o espírito. Oh, aleluia! E a pessoa ela recebe aí no banco um impacto, ela recebe aí no banco algo da parte de Deus. Sabe por quê? Porque é em demonstração de poder. E não é poder do homem, e não é poder da fala, é o poder do Espírito Santo. Quando a palavra está sendo pregada na sabedoria de Deus, o ambiente é cercado com uma coluna de fogo, o ambiente é cercado pela ação do Espírito Santo, o ambiente é cercado pelo poder de Deus. Irmão, demônio cai fora, porque há uma manifestação espiritual, há uma manifestação de Deus. E Paulo quando eu fui pregar, não foi em demonstração humana, mas foi em demonstração do poder de Deus. Glória a Deus. Um dia, eu fui pregar lá na serra, eu estava orando, pensando nessa palavra de demonstração. Pregar a palavra em demonstração de poder. Não ficar só no discurso, não ficar só na letra, não ficar só na fala, mas ter uma ação real na vida dos ouvintes. E eu pedi a Jesus: Senhor, quando eu estiver pregando, que pessoas possam ser curadas. E aí eu preguei e falei nada. No final, eu fiz o seguinte apelo: quantas pessoas aqui, quando comecei a pregar, estava sentindo dores, e agora não está sentindo mais? Uma senhora levantou lá chorando, veio à frente. Rapidamente ela veio chorando, em pranto. Ali esperei um pouco ela se controlar, e ela foi e falou. Eu achei incrível, porque há muitos dias eu estou sofrendo com uma dor nas costas violenta, e hoje à tarde quase que eu não vinha ao culto, mas eu resolvi vir. Quando o Senhor começou a falar, senti um calor tão grande nas minhas costas, a dor desapareceu, e eu fiquei pensando: tomara que Ele me dê uma oportunidade para eu falar. E enquanto ministrava a palavra, a dor desapareceu. Sabe o que é isso? É a demonstração do poder do Espírito Santo. Não é o poder do homem, não é o poder do pregador, não, mas é o poder do Espírito Santo, é a sabedoria divina. Aleluia, glória a Deus. Ela sai do campo da teoria, ela sai do campo da religião, da Assembleia, da Batista, da Deus e Amor, da Presbiteriana. Ela sai desses meâmetros e ela vai, a palavra vai como uma pedra, não numa funda ungida, ela vai em direção à pessoa, aleluia, e ela atinge a alma, ela atinge o espírito, ela renova a fé, ela renova a esperança, ela, irmão, ela faz brotar. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Essa palavra que não é ministrada na sabedoria divina, faz nascer a fé, faz brotar a fé, aleluia, glória a Deus. Fé para salvação, fé para milagre, fé para a porta abrir, fé para andar, fé para tomar uma decisão, fé para receber, aleluia, glória a Deus. Fé para começar uma caminhada com Deus. É o impacto dessa palavra, é a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Ok? Aleluia, glória a Deus. Demonstração do Espírito e de poder. Versículo 4, a última parte. Versículo 5: e que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Irmãos, quando a palavra ela é ministrada na sabedoria de Deus, as pessoas passam a acreditar, não é na palavra do homem, como ele fala assim, para que a vossa fé não se apoiasse na minha palavra, ou em palavra de homens, mas se apoiasse em quê? Mas se apoiasse no poder de Deus. Quando Deus opera, quando a tua fé está apoiada no poder de Deus, você não vacila. Quando a tua fé está apoiada no poder e não no homem,
Ah, o irmão fulano sempre falava, a irmã ciclano sempre falava. Irmão, nós precisamos apoiar a nossa fé, é no poder de Deus, é na palavra do Senhor. E que a vossa fé não se apoiasse em homens. Por quê? Paulo sabia, haveria perseguições, haveria muitas lutas, pastores seriam mortos, Paulo mesmo foi decapitado. E se as pessoas apoiassem nele agora? Paulo sabia que não estaria ali toda a vida, mas os irmãos precisavam, marchar. Aleluia. Ele fala, a fé de vocês tem que se apoiar no poder de Deus. E nesta noite o Espírito Santo está falando que a vossa fé não se apoia em palavra de homens, mas no poder de Deus. No poder de Deus. No poder de Deus. Glória a Deus. Versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Ele fala, eu estou falando sabedoria entre os crentes, entre os santos, entre os que foram lavados pelo sangue de Jesus. Não, porém, a sabedoria desse mundo. Não é igual lá no mundo não, hein? Igreja tem que ter diferença do mundo em tudo, inclusive na sabedoria. Igreja que parece com o mundo não é igreja, é mundo. Mas aqui ele fala, não, porém, sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se, como é que está aí? Que se aniquilam. Sabe o que é sabedoria que se aniquila? Se aniquilar é que se acaba. Os planos desse mundo, os projetos desse mundo se acabam. A pessoa pode ser inteligente do jeito que for, mas não adianta copiar modelo dos outros, não adianta copiar não sei o que. Tem que ser da parte de Deus, porque senão vai acabar. Tem que ser Deus é que tem que dar estratégia. Tem que ser Deus que tem que estar na frente, como um general forte. Aleluia! Glórias! Aleluia! Aleluia! Não adianta a gente querer se inspirar no mundo, não, irmão. É a sabedoria, porque as coisas do mundo se aniquilam, mas as de Deus vai. Aleluia! É isso. Glória a Deus. Aleluia. A sabedoria de Deus é mais do que teoria, é o poder de Deus. Nossa fé não deve se apoiar em nada humano. Daí a importância da pregação bíblica, né? Ainda versículo 7 agora. No versículo 7, nós vamos começar o segundo propósito que Paulo tem nesse capítulo. Até agora, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, Paulo está falando um propósito pessoal. Todavia, falamos entre vocês. Agora ele está falando dele. Agora ele vai mudar o propósito. Não, mas falamos sabedoria de Deus oculta. Agora ele vai falar o propósito ministerial, a missão que Deus tinha dado para ele. E o que ele faz? Este é impessoal. O objetivo de Paulo é levar a igreja a se identificar com o conteúdo da mensagem que ele pregava, que tinha vindo do céu. Versículo 9, versículo 8 e 9, vai dizer assim, aqui o versículo 8, o qual nenhum dos príncipes desse mundo, porque se conhecesse nunca teria crucificado a Cristo. Ora, deixa eu ler o versículo 7, 8 e 9. Mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a sua glória. Deus nunca é apanhado de surpresa. Os planos de Deus são desde a eternidade. Deus não está, nada de surpresa, Ele já tem os seus planos. Cabe a nós ser sensíveis à voz do Senhor, para podermos entender os seus planos, a gente discernir, a gente vai ver mais na frente por quê. E versículo 8 fala, o qual nenhum dos príncipes desse mundo. Gente, isso aqui era para a gente ficar cabeça erguida. Você saber
Sabe por que você aceitou Jesus? Tem gente aí fora achando que crente é um reles, que ser crente é povinho, que ser crente é não ser sábio, que ser crente é para quem não é culto. Pelo contrário, irmão, a Bíblia fala que você tem uma sabedoria que nenhum príncipe desse mundo tem. Aleluia. Você tem a revelação que Deus te deu, o privilégio que você, a Bíblia está dizendo, nenhum príncipe desse mundo conheceu. Porque eles estão, irmã Sabrina, confiando no segundo grau, no ensino médio, na faculdade, no doutorado, no conhecimento da química, do laboratório. Eles estão com confiança nas coisas físicas, que diz a Bíblia, que se aniquilam. Mas aquilo que Deus te deu é muito mais do que isso, ultrapassa isso, ultrapassa. Pastor, mas eu não sei ler. Não importa, quem te revelou foi o Espírito Santo, e é uma sabedoria que não se acaba. Aleluia, glória a Deus. É algo transcendental, nenhum príncipe desse mundo conheceu, mas você conheceu. Você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito de Deus, você tem paz. Eles estão, muitos deles estão atolados no pecado, na depressão, não tem felicidade, não tem realização, não tem paz, vive uma vida angustiada. Mas você deita e dorme em segurança. Sabe por quê? Você tem convicção, você tem certeza, você encontrou, recebeu a iluminação, aleluia, que não é dado no banco das escolas, mas é dado pelo Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí o texto fala assim, versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem ama a Deus aqui? Quem ama a Deus aqui? Deus preparou para você algo, aleluia, que nunca subiu no coração de ninguém. Eita glória, que ninguém nunca ouviu, aleluia. Deus tem preparado para você apresentar o ministério de Deus. Deus preparou algo especial para os que o amam, algo que ninguém nunca viu. Esse mistério aqui, claro, é a salvação em Cristo, mas não se limita à salvação. Então entenda, não se limita quando a Bíblia fala só que Deus preparou para os que o amam. Esse mistério que nenhum príncipe recebeu. Claro que é a salvação, mas não se limita à salvação. É algo que adorna a salvação. Por quê? Para eu falar isto, eu quero falar ainda o versículo 11, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Note, em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus, Ele deu dons aos homens. A salvação é o maior de todos os dons, tá? É uma dádiva dada ao homem por meio da graça do Senhor, nunca e jamais por méritos humanos, e sim pela graça. Então Deus dá pela sua graça, não de graça. A salvação da alma não é de graça, custou um preço que ninguém podia pagar, mas Jesus já pagou. Nenhum ser humano vai pagar preço para salvação. Para salvação Jesus já pagou, e Ele dá graciosamente, ok? Só que quando Ele dá salvação, Ele dá mais coisas. Aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem. Sabe o que Deus dá? Aqui em Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14, vai falar dos dons espirituais. Deus também dá os dons espirituais, que não importa a faculdade
Não importa, você pode ser doutor. Se Deus não quiser te usar com dom espiritual, Ele não usa. Você pode não saber um A, mas se Deus quiser te usar com dons espirituais, Ele vai usar com dom de cura, com dom de operação de milagres, de maravilha, de profecia, de interpretação das línguas, de variedade de línguas. Está entendendo? Aquilo que não subiu, aquilo que não se compra com dinheiro, Deus pelo Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, dá. Tem gente que prega um evangelho incompleto, achando que os dons se resumem apenas na salvação. Não, ele se estende, dons espirituais. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa, escuta, por favor. Os dons espirituais não são só 12, hein? Ali está registrado 12, tem mais. Os dons são muitos, e Deus usa cada um como quer, na hora que quer, aleluia. Então a Bíblia fala aquilo que nunca subiu o coração, nunca, não tem jeito. Ele deu pelo Espírito Santo, é pelo Espírito Santo, não é por obra humana, não é por sabedoria do homem, mas é pelo Espírito Santo, aleluia. Por isso devemos buscar o Espírito Santo de Deus. Por isso o crente não pode ser vazio do Espírito de Deus, porque tudo é pelo Espírito de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vocês foram selados. Aleluia. Não entristeça, porque a sabedoria vem dele, a revelação vem dele, o dom vem dele, ele opera em nós, aleluia. E a salvação, ele opera em nós, levando-nos a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, tudo envolve o Espírito Santo. Saber que o Espírito Santo é o agente revelador. No versículo 10, entendemos que o Espírito Santo é Ele que revela, é Ele que mostra, é Ele que ilumina. Irmão, se o Espírito Santo não te der sabedoria, você fica falando igual papagaio. É o Espírito Santo que dá a verdadeira sabedoria. Versículo 11 agora. Porque qual dos homens sabe as coisas do... Como é que está aí? Você está com a Bíblia aberta? Acompanha aí comigo, me ajuda. Qual dos homens sabe as coisas do... senão o... Agora eu queria, irmã Emília, e todos os irmãos, atenção, professor Luquinha, quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Onde está a faculdade do saber, do intelecto, do decidir certo e errado? Onde está essa faculdade? Estaria na alma? A faculdade da decisão, do livre-arbítrio, está onde? Está na alma? Está no espírito? Ou está no cérebro, que é o corpo físico? Onde está? A Bíblia diz que está no espírito. Note aí. Ninguém sabe, conhece, entende, discerne as coisas, não é de Deus não, as coisas do homem, não é aí do homem, senão o espírito do homem que nele está. Para que você entenda melhor isso, Paulo, ele escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, está escrito assim: e o mesmo Espírito, falando do Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, por que não fala? E o Espírito de Deus testifica com a minha alma. Por que não é com a alma? É sim com o Espírito. O Espírito. No Espírito está a faculdade da inteligência. No Espírito está a faculdade do saber, do decidir certo e errado, do tomar decisão. Portanto, a alma é o mundo das emoções.
dos sentimentos e da vontade, mas a decisão é do Espírito. O raciocínio, aí alguém fala assim, mas pastor, o raciocínio é uma das 7 faculdades do cérebro, da mente, certo? Só que o cérebro, ele só funciona se o Espírito estiver aí dentro. Se tirar o Espírito do seu corpo, você cai durinho no chão, e você já não raciocina mais. O cachorro tem cérebro, só que o cachorro não tem espírito. Por isso por isso o cachorro então não raciocina, não tem inteligência, no sentido de saber o certo e errado, de tomar uma decisão. Você pode mostrar o cachorro 100.000 vezes que ele está amarrado num clique lá da coleira. Pode atar e desatar 1000 vezes na frente dele, ele nunca vai aprender a desatar. Não aprende a desatar. Entendeu? Aquela coisa aqui, ó, aperta, tipo um grampo, né? Você aperta, solta, coloca lá de novo, prende, fica lá, não sai. Pode morder, pode tentar sair de outra forma, mas daquela forma que só o ser humano faz, ele não faz. Por quê? Porque ele é um animal irracional. Ah, pastor, mas ele faz xixi no lugar certinho, ele conhece o dono, aqueles cachorros ensinados, ele até a chave, não sei o quê. Tudo isso é cientificamente provado pelo instinto. Pelo instinto. Inteligência, a razão, decidir certo, errado, só o ser humano. Porque só o homem tem espírito, alma e corpo. O cão, como qualquer outro animal, cavalo, só possui o corpo físico e a alma vivente. O cão, ele possui a alma. Claro que não é igual à alma humana, que a alma humana é uma alma especial. Mas o cão, ele possui alma vivente. E é o mundo dos sentimentos. Cão sente ódio. Não sente? Sente amor. Sente ou não sente? Sente carinho, ele balança o rabinho lá, ó. Vê o dono, pula, faz uma festa. A Gisele que o diga, ela gosta de cachorro, gosta de animais, né? Não é verdade? Então, o cãozinho, estou falando do cão, mas poderia falar do gato, do cavalo, de outros animais, né? Existem muitos animais. Ok. Mas agora, ele não tem o espírito. Aí o irmão Márcio, que é muito inteligente, fala assim, pastor, mas a Bíblia fala lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que fala assim, o homem, quando morre, o pó volta para o pó, e o espírito volta para Deus. Irmão, o espírito tanto do ímpio, quanto do salvo, ambos voltam para Deus, mas não é para ir para o céu, volta para o domínio de Deus. Todo mundo vem a Deus. Aí quando chega em Deus, aí Deus olha e fala assim, paraíso, Hades, que é inferno, tudo vem para Deus. O espírito de todos vem para Deus. O espírito e a alma são o espírito e a alma são inseparáveis. Inseparáveis. Onde for a alma, vai o espírito. Para onde a alma for, vai o espírito. Se for para o céu, vai os dois juntos. Se for para o inferno, vai os dois juntos também. Entende? Entendeu o que eu falei? O espírito só vai para Deus, para o domínio de Deus. Entendeu aí, Lucas? Entendeu, Neemias? Vem para o domínio de Deus, espírito. Certo? Agora, aí Deus fala, paraíso ou Hades. Lembra de Lucas 16? Lá você vai ver que na passagem do rico e do Lázaro, lá vai mostrar a alma, o mundo das emoções. Você vai ver que lá, Kelly, ele fala assim, a pessoa fala assim, lembra lá, eu tenho 5 irmãos, manda ir lá, está lembrando, essa lembrança está onde? Está no espírito. Vai lá, manda lá, para não vir para cá. E depois fala assim,
Mande que Lázaro coloque o dedo na água, porque eu estou atormentado nessa chama. Ele tinha sede. Sede é aonde? É a alma, sentimento, vontade. Isso aí é o mundo da alma. Sentiu sede. Mas ele tinha intelecto, ele tinha razão, ele se lembrava dos irmãos. Então a pessoa, quando vai para o inferno, ela vai se lembrar. E a pessoa, quando vai para o céu, ela não vai ter amnésia, não. É claro, você não vai se lembrar de nada triste aqui. Por quê? Porque a Bíblia também diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais dor. Aleluia. Não haverá mais, porque essa dor que nós sentimos, ela é carnal. Mas você vai ser, a Bíblia fala, para entrar lá no céu, como é que a Bíblia fala? Transformado. Você vai receber uma transformação. E quem é que acredita nisso? É só através da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Então é isso que Paulo está falando aqui. Ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. E ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Ok? Vamos correr. Versículo 12. Aqui é um contraste entre, versículo 12, deixa eu ler. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém. A minha pergunta é: que Espírito você recebeu? Tem gente recebendo espírito de adultério. Tem gente recebendo espírito até de gay. Tem gente que o demônio baixa nele, ele vira folha. Tem gente recebendo espírito da mentira, do engano. Tem recebendo tudo, espírito do mal pagador, espírito ruim, mentiroso, sem vergonha, tanta coisa ruim. Mas a Bíblia fala, nós não somos assim não. Esse espírito aí é do mundo. Nós da igreja recebemos um outro espírito, o Espírito de Deus. Aleluia! Lá em Portugal, tinha um rapaz lá que ele é espírito. O senhor lá ele era espírito. Vinha aqui no Brasil fazer pacto, uns bruxos aí e tal. E um dia eu encontrei com ele, cumprimentei-o, peguei na mão dele, bom dia. Sabe o que aconteceu com ele? Foi para casa, ficou 8 dias na cama, que o demônio não deixou ele sair de casa. E ele falou que ficou cheio de energia ruim. Aí eu falei, rapaz, você tem que ter o espírito que eu tenho. Porque o espírito que eu tenho, se eu pegar na pessoa, eu falei para ele, pode ser o cara mais sujo que for, que não vem sujeira em mim não. Em mim tem um espírito tão forte que expulsa qualquer sujeira. Você pode notar que eu abraço todo mundo, não tem medo de pegar na mão de ninguém não. Ele, mas tem gente que passa coisas más para as pessoas. Para mim não passa não, porque em mim tem um espírito de excelência. Eu recebi esse espírito, é o Espírito Santo. Ele está na minha vida, e sai da frente que ele é poderoso. Aleluia! Você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Nós não recebemos. Quem não tem o Espírito de Deus, quem não tem, gosta do mundo. Tudo que o mundo usa, aparece uma modazinha lá, a pessoa, ai que legal. É porque você não tem o Espírito de Deus, está no espírito do mundo. O ambiente é o ambiente que o mundo gosta. Você não recebeu o Espírito de Deus não, porque quem tem o Espírito de Deus sente vômito quando vê a coisa que não presta, quando vê a mentira, quando vê o engano, quando vê o adultério, quando vê, está entendendo? Ele dá uma bronca nele mesmo. O que é isso? O Espírito Santo fala com você, não olha para lá não. Você não pode, rapaz, sai daqui, aqui não é o seu lugar não. Não vai nesse lugar não. Olha, não usa isso aí não. Não fala isso não. Não ouve essa música não. Ouve não, sabe por quê? Dentro de você há um espírito excelente. Ele não deixa. A Bíblia diz que ele tem ciúme. Ele tem ciúme. Aleluia, glória a Deus. Agora o que tem de gente dominado por espírito do mundo dentro da igreja, não é brincadeira não. Aqui não tem ninguém assim não. Mas por aí afora, irmão, você não sabe se você está na igreja, se você está numa discoteca. Você não sabe se você está numa igreja, se você está numa boate. Você não sabe se você está numa igreja ou se você está na casa de Deus. Nós precisamos saber que ambiente que nós estamos.
você não recebeu um espírito qualquer não. Vou ler de novo, versículo 12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus. Vem de Deus, aleluia. Aí está assim, para que pudesse conhecer que nós, é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Irmão, o Espírito Santo ensina que para entender as coisas de Deus, temos que comparar as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 13. Os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo ensina a compararmos as coisas espirituais com as... Tem gente querendo comparar as coisas espirituais com as coisas do mundo. Vamos colocar isso. Vamos fazer assim. Espera aí, que espírito é esse que nós temos? Né? Depois, versículo 15. Mas o que é... espera aí, que eu não li tudo. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece... Irmão, quando o crente não tem o Espírito de Deus, ele quer trazer o mundo para dentro da igreja, e quando a gente fala das coisas de Deus, parece que está doido. Está doido. Está doido. Parece loucura. Mas por quê? Porque as coisas de Deus, elas se discernem diferente. Aí vai lá. Aí versículo 14. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende. Porque ele parece loucura. E não pode entender. Não adianta, irmão. Não pode. Não consegue. É carnal. Não é espiritual. É o homem natural. Quer entender a coisa de Deus assim? Agora, deixa eu andar rapidinho. Olha aqui. O entendimento de um homem natural. Como é que é? Rapidinho. Primeiro, ele entende pelo materialismo. O homem natural... Você sabia que um homem natural não dá dízimo não? Dízimo? Dá não. Sabe por quê? Está com medo de faltar. Isso vai fazer falta. Irmão, 90 com Deus é mais do que 100 sem Deus. Está entendendo? 90 com Deus, 45 com Deus é mais do que 50 sem Deus. Tem gente passando aperto. Por quê? Na cabeça dele, as contas que ele está fazendo é natural, é materialista. Rapaz, fecha o olho, acredita em Deus, confia no teu Deus. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Não é o nosso assunto hoje, mas qualquer hora dessa eu vou contar alguns testemunhos, ainda quando pastoreava essa igreja da outra vez, alguns apertos que nós passamos, trabalhava no presídio de segurança máxima, como Deus operou. Então, não entende, o homem natural, ele entende as coisas no mundo material, físico. Não se comporta pela fé, pois está vazio do Espírito de Deus. Ele não tem coragem de acordar de madrugada. Ele não tem coragem de levantar de manhã e falar com a esposa assim, não vou tomar café hoje não. Eu vou hoje entrar no propósito do jejum. E aí aquele cafezinho quentinho assim, aquela manteiguinha. É no dia que você levanta para jejuar, é desse jeito. Rapaz, o dia que eu vou jejuar, o vizinho faz um café gostoso, rapaz. O dia que eu não quero, nem sinto o cheiro de café. E aquilo entra para casa dentro, é um negócio terrível. Mas você tem que ter propósito. O homem natural, ele não pensa assim não. Mas o espiritual fala, vou jejuar. Ele dá uma bronca nele mesmo, vou jejuar. Ele acorda de madrugada, todo mundo dormindo, ele levanta, dobra o joelho. Agora, o natural, eu falo aqui, não tem ninguém me ouvindo. É assim. Depois, busca lhe agradar, só pensa nele, não pensa no outro, não pensa no próximo. Quarto, não se preocupe em trabalhar para Deus. Não.
Ó, vou trabalhar, vou aposentar, e aí depois que eu aposentar, vou dar o resto para Deus. Quem falou que Deus quer o resto? A pessoa não se preocupa não. Outra coisa do homem natural, quando peca, não lhe causa transtorno. Um pecado a mais, um pecado a menos, não faz diferença. Aquilo foi só uma mentirinha, né? Deus vai perdoar. Você está sendo natural, hein? Você está vazio de Deus, hein? Você não... eu falo você, mas não é ninguém aqui não. A gente fala assim só para vacinar. Sexto, não sente falta de entender as coisas de Deus. Espera aí, não estou entendendo. Será que Deus não quer algo a mais para mim? Ei, escuta, por favor. O crente natural, ele não se preocupa com isso. Ele entra na igreja igual geladeira, sai igual geladeira. A gente fala em dons de curar? Isso é para os pastores. A gente fala em profecia? Isso é para a irmã Mara. A gente fala em revelação, dom de ciência, milagre. Isso é para o Hércules. Negócio de milagre, isso não é para mim não. A pessoa não sente falta em ser uma tocha viva na mão de Deus. Aleluia! Agora, quando a pessoa está assim, é natural. Lhe parece loucura essas coisas. Mas o espiritual, vamos lá, o espiritual. Meu Deus, alguém adiantou aquele relógio, só pode. O crente espiritual tem discernimento. Alguém fala uma coisa, o Espírito Santo está lá dentro com ele. Ele olha assim, não precisa falar nada. É como um raio-x de Deus. Ele olha assim, olha, discerne. Você pode até estar mentindo, mas o Espírito Santo está falando, não é nada disso. O que está acontecendo mesmo é assim, 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 assim. E ele fala detalhe. Aleluia, não adianta não, hein? Não adianta, ele fala. Tem um discernimento que vem de Deus. Não dá tempo de eu contar exemplo de pessoa. Daniel, por exemplo, não dá tempo de a gente contar, né? A hora vai embora. Mas que é espiritual, ninguém engana. É de Deus. Segundo, toma decisões entendendo as leis espirituais. Recebe, entrega o dízimo na casa do Senhor. Tem oração, de manhã ele vem orar. Tem consagração, ele vem na consagração. Está doente, vem doente. Eu vou hoje porque eu vou receber a cura. É espiritual, ele acredita nas coisas espirituais. Pensa no prisma de Deus. Ele não pensa nele. O Espírito Santo está dentro dele assim, como uma carruagem. E é o Espírito Santo que impulsiona ele, impulsiona essa irmã. Está entendendo? Essa pessoa, ela anda no impulso e no vento do Espírito Santo. Aleluia. Está entendendo? Essa pessoa pensa o que Deus pensa, quer o que Deus quer, gosta do que Deus gosta. Sabe por quê? Dentro dela está quem? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eita glória. Tem a mente de Cristo, não tem a mente do mundo. Versículo 16, estou terminando. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Fala comigo assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Aí agora você fala assim: eu tenho a mente de Cristo. E você? Pergunta aí para o lado. Pergunta: eu tenho a mente de Cristo. E você? Tem gente que não tem a mente de Cristo, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Estou terminando. Será que estamos pervertendo o Evangelho? Ou estamos aceitando a sua pureza? Será que os nossos obreiros têm como propósito pregar a Cristo, desenvolver seu ministério sob a inspiração divina, em demonstração do poder de Deus? Ou será que estamos preocupados em filosofias humanas? Por último, que tipo de crente eu decidi ser? Natural ou espiritual? Nós vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, você curvasse a sua cabeça. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Eu não sei se você está sentindo que está tendo a mente meio contaminada pelo mundo. Eu não sei se você quer pedir perdão.
Eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que está, mas nessa noite eu tenho certeza, o Espírito Santo está neste lugar, com uma brasa na mão, a brasa que tirou do altar, e como ele tocou na boca do Isaías, ele quer tocar na nossa vida essa noite, ele quer tocar no nosso coração, ele quer tocar em nós, aleluia. Se você quer começar uma vida nova, uma vida diferente, cheia do Espírito Santo, hoje é o dia, peça perdão, começa a caminhar com Ele, começa uma vida nova, eu estou sentindo aqui, irmão, eu estou sentindo um fogo tão grande, oh meu Deus, olha a igreja, olha o povo do Senhor, olha os obreiros, olha os jovens, olha, Senhor, a mocidade, olha as irmãs do Senhor de oração, olha cada visitante que veio aqui, enche do Espírito Santo, vai enchendo de sabedoria, vai enchendo, enche, dê a mente de Cristo, a mente de Deus, que possamos pensar do jeito que o Senhor quer, Jesus. Dá-nos a tua mente, liberta-nos da mente do mundo, nos liberta, Jesus. Ai, Jesus, nós queremos uma mente renovada pelo Espírito Santo. Nos ajuda essa noite e nos perdoa e nos transforma, muda dentro de nós, muda aqui dentro, Senhor.